A primeira coisa que nós precisamos saber quando você pega um paciente, quando você vai iniciar um caso, é você fazer um bom diagnóstico. E isto inclui uma boa documentação. Então, não vem com essa história de dizer, não, eu só tenho uma radiografia periapical, uma panorâmica. Você precisa ter, não só por uma questão de um diagnóstico, mas também por uma questão jurídica, uma boa documentação. Eu sei o que estou falando, dizendo, eu já passei por situações em que a documentação completa, bem preenchida, me salvou de muitos problemas, inclusive jurídicos. Portanto, a primeira coisa quando você olhar para uma documentação é você buscar nela informações que te ajudam ao paciente. Um bom diagnóstico é sempre olhando fotos, teleradiografia e, por último, olhando as medidas. Muita gente fica olhando o paciente, interpretando a medida do paciente. Não, a medida é só uma forma de mensurar algo que você tem como a primeira opinião. Então, a minha dica é que você olhe as fotos, os modelos, mas principalmente olhe a teleradiografia para saber se algo lhe chama a atenção. Isso feito, aí você passa a confirmar com as medidas. Nas medidas, eu basicamente tenho 4 coisas que eu acho que são importantes de ser avaliadas. A primeira delas é a relação entre as bases ósseas, a maxila e a mandíbula. Se elas estão entre si, no sentido sagital, bem relacionadas, se existe alguma discrepância que justifique uma intervenção primeiro ortopédica e depois ortodôntica. Portanto, quando eu olho para as medidas cefalométricas, confirmo pela teleradiografia e estou vendo pelas fotos, eu estou buscando, no sentido sagital, uma harmonia. Saber se existe uma deficiência que justifique uma intervenção ortopédica e não somente ortodôntica. Segunda coisa importante, eu estou olhando a direção em que o paciente acabou crescendo. Se ele é um paciente hipodivergente, mais horizontal, ou hiperdivergente, um paciente mais vertical, mais dólico, como também se chama. Isso ajuda muito num prognóstico mais favorável para algumas situações ou menos. Isso então vai compondo para você um olhar mais técnico sobre o paciente. Terceiro dado importante é como estão as posições dos incisivos em suas bases ósseas ou em suas bases apicais. Olhar se estão extremamente vestibularizados, se estão extremamente lingualizados ou se lhe parecem estar bem posicionados. Isso é importante porque em muitos dos tratamentos a sua intenção, olhando para essa medida, é que você corrija essa discrepância dentária, seja dando um torque vestibularizando, seja fazendo um torque e lingualizando ou palatinizando, seja usando de mecânicas que possam fazer isso, mas é importante que você consiga visualizar essa discrepância dentária para que você inclua isso no seu tratamento como um dos propósitos do tratamento. E a quarta coisa importante é olhar se o paciente, dentro do sentido vertical, sagital, dentro do sentido da inclinação dentária, ele possui alguma discrepância que lhe foge à normalidade no sentido sagital de classe 2 excessiva ou de classe 3 excessiva. Uma coisa é estar sagitalmente bem posicionado, a outra é estar extremamente desfavorável. Isso posto, olhando as telerradiografias, as medidas que confirmem, olhando as fotos, é mais fácil de você escrever um plano de tratamento. Esse plano de tratamento, ele deve ser composto por 2 partes, o diagnóstico e a sequência clínica. O diagnóstico, nós acabamos de dizer, a classificação, os problemas que ele tem, e a sequência clínica é o que você vai descrever como sua proposta a ser apresentada para o paciente. Esse plano de tratamento, ou essa proposta de tratamento, ela deve ser feita de forma sequencial, não descritiva, extensiva, e sim de forma linear, para que você se lembre de cada etapa do tratamento. É comum que o paciente muitas vezes pergunte, e falta muito? Aonde está no tratamento? E de você bater o olho de forma visual, ver até onde você já chegou. É como se você fizesse na mente um checklist, e nesse checklist você vai dizer, já passei por aqui, estou por aqui, estou por aqui.
Eu basicamente monto minha proposta de tratamento colocando no meu cabeçalho 3 coisas: a técnica em que vou utilizar, a ancoragem que vou utilizar e se haverá necessidade ou não de uma extração ou de quais dentes eu extrairei. Então sempre irá a técnica, a ancoragem e se vai haver extração ou não. Depois eu divido em outros 4 grupos linearmente descritos: alinhamento e nivelamento, primeiro grupo; segundo grupo, mecânicas; terceiro grupo, arcos de finalização ou arcos ideais; quarto grupo, intercuspidação. Deu para entender? Na primeira parte, no alinhamento e nivelamento, é importante que você defina a sequência de arcos, a sequência de fios que você usa e saber que esses arcos, que esses fios têm uma função além de só evoluir. Evoluir e não cumprir o objetivo é ir até o final para voltar. Então você tem que entender que o alinhamento e nivelamento, eu sempre falo isso nas aulas, tem 4 objetivos básicos. 4. O primeiro deles, finalizar o alinhamento e nivelamento com os arcos coordenados, sempre. Ao final do último arco que você passar, do último fio que você passar, o arco superior, isso tem que estar maior, mais expandido que o arco inferior. Em outras palavras, não pode ter cruzamentos transversais. Muita gente alinha e nivela e deixa de lado uma expansão, deixa de lado equilibrar o arco superior com o inferior. É um grande erro que depois que você tiver evoluído para as outras fases, não dá para retornar. Seja essa expansão feita no pré-tratamento, com disjuntores, com tornos, não importa. Mas ao final do último arco, o superior tem que estar sempre mais expandido que o inferior. Esse é o primeiro objetivo. Segundo objetivo, a ausência de rotações e de diastemas. Você não pode chegar no último dos arcos, fazer o seu checklist e ainda estar com rotações dentárias. Normalmente as rotações, elas são corrigidas no início. Os primeiros arcos, os primeiros fios, eles têm, pela sua elasticidade, pela sua tenacidade, a capacidade de corrigir grandes giros, grandes rotações. Não desperdice isso, deixando para o final. Aliás, não evolua nos arcos se não tiver corrigido essas rotações. Mais para o meio do alinhamento, quando as rotações tiverem sido resolvidas, principalmente no primeiro, no segundo arco, e que nós sabemos, os DDTs são os melhores para isso, é que você vai se preocupar com a segunda coisa: fechar diastemas. Se houver algum diastema, deixe para fechar após ter corrigido as rotações. E esses diastemas deverão ser sempre fechados em fios de aço. É um erro muito comum estar com cadeias elastoméricas nos fios de níquel-titânio. Os fios de níquel-titânio ganham em elasticidade e não em rigidez. Para fechar um diastema, eu preciso da rigidez de um arco, de um fio. Portanto, diastemas são sempre fechados em arcos de aço inox. Eu particularmente gosto muito de usar as cadeias no arco 0,18. Mas é claro, é possível fechar no 0,17 por 25 de aço ou 0,19 por 25 de aço. Mas repare que todos eles eu estarei já do meio para o final do alinhamento e nivelamento. Terceiro objetivo do alinhamento e nivelamento: a curva de SP deve estar planificada. No início dos tratamentos, normalmente a curva de SP ela é bem acentuada, por conta de um trespasse, por conta de uma extrusão. Mas um dos objetivos, tão importante quanto o primeiro e o segundo objetivo, é planificar, é zerar, deixar ela reta ou levemente apenas côncava. Jamais deixar a curva de SP acentuada ao final do alinhamento e nivelamento. Com certeza você terá que voltar atrás se não tiver cumprido esse item na fase do alinhamento. Essa correção, essa planificação da curva de SP, ela será feita com os arcos de intrusão ou até pela extrusão dos posteriores, mas será tema de um outro vídeo mais à frente. Quarto objetivo do alinhamento e nivelamento é a sobremordida. Nunca termine um tratamento na fase de alinhamento com uma grande sobremordida. Ela vai lhe custar mais à frente de novo voltar ao alinhamento para corrigir. É importante
que durante todo esse cuidado de planificar a curva de SP, você esteja atento em corrigir a sobremordida no sentido vertical. O ideal é finalizar com o último arco do alinhamento de topo a mordida, de topo. Porque, é claro, ela sempre irá ou precisar desse topo quando você fizer o uso de um dispositivo sagital, na fase da mecânica, seja um elástico, seja um protrator, ou até para quando você for finalizar na fase dos arcos de finalização ou arcos ideais. Sempre finalizar o alinhamento com a mordida de topo. Cumprindo esses objetivos, nos próximos vídeos eu vou falar como planificar a curva de SP e como deixar de topo a mordida. A gente se vê lá.